Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o que rolou nesses últimos 5 anos, né? Há 5 anos atrás eu iniciava o canal no YouTube e nós estávamos aqui postando com mais regularidade. Ao longo desses 5 anos eu fui parando, embora continuei com as devocionais no WhatsApp, embora continuei postando alguns vídeos no Instagram, mas não tanto com tanta frequência igual antigamente. Por quê? A gente precisa entender as estações da nossa vida, né? E nesses cinco anos eu passei por muitas situações, por muitas estações com o Senhor, onde eu precisei discernir a voz dele, discernir aquilo que ele queria para mim. E recentemente eu me peguei me perguntando, e aí, você parou por quê? Né? A gente às vezes precisa parar de fazer aquilo que a gente acha que está fazendo para o Senhor, porque às vezes a gente está fazendo para Ele mesmo, mas a gente se esquece que, embora a gente possa fazer tudo para Ele, o que mais importa não são as nossas mãos, é o nosso coração. Então, eu aprendi ao longo desses 5 anos que mais importa para Deus é o meu coração como filha. Embora Ele queira assim que eu o entregue excelência, que eu entregue o melhor dele, talvez o meu melhor é parar tudo e descansar, né? Mas enfim, não era exatamente sobre isso que eu vim falar. Nesses 5 anos, muita coisa aconteceu e eu tava refletindo sobre isso. E eu parei para pensar em Jonas. Quando Jonas ele vai parar na barriga do peixe, ele fica aqueles 3 dias lá. Eu fiquei pensando, falei assim, cara, Jonas ele passou por um processo de dúvidas, um processo de incertezas, um processo onde ele não sabia de fato quem ele era, porque eu acredito que se ele tivesse convicção maior da sua identidade, convicção maior de quem o Senhor era, da decisão do Senhor para sua vida, ainda que ele não entendesse, ele iria obedecer de primeira, mas não, é preciso ele parar, porque ele precisa sair da barriga do peixe com uma clareza de quem ele era para o Senhor e da missão que o Senhor tinha para ele. Foi exatamente isso que aconteceu comigo aqui durante esses 5 anos. Eu não tinha clareza, não tinha uma identidade estabelecida, firmada com completude no Senhor, até que o Senhor me encontra nesses 5 anos e Ele constrói em mim algo mais sólido, né? Algo mais claro. E eu pude ter clareza do meu chamado, eu pude ter clareza da onde o Senhor queria que eu estivesse, o que o Senhor queria que eu fizesse, e aconteceu o que Ele falou que Ele iria fazer. Ele fez uma reviravolta na minha vida, então muitas coisas aconteceram, né? Eu mudei de faculdade, gente, eu tava fazendo administração quando eu comecei o canal. Eu trabalhava numa loja de cosméticos e o Senhor me virou de cabeça para baixo. Eu discerni, né, no Senhor, eu recebi direções claras do Senhor para mudar de faculdade para uma faculdade que estava iniciando, que não tinha reconhecimento, que não fazia nenhum sentido, mas que tinha tudo a ver com a missão, o propósito do Senhor para minha vida, com o meu chamado. Então eu obedeci mesmo sem entender, há 4 anos e meio atrás, sem saber o que ia se proceder daquilo. Eu ainda estava trabalhando na loja, o Senhor falou para mim que Ele iria abrir uma porta de emprego para mim na área que eu estava estudando. Gente, era absurdo isso, porque eu estava no primeiro semestre da faculdade, dentro de uma loja, e não fazia nenhum sentido eu recebi uma proposta de emprego na área que eu estava estudando, sendo que eu estava no primeiro semestre, né? Mas Deus faz essas coisas quando nós decidimos obedecer, e não tem a ver com a gente, tem a ver para que se cumpra em nós o propósito dele para as nossas vidas, sabe? E tem plenitude de alegria quando a gente vive o propósito dele para as nossas vidas. Era o que eu não estava tendo. Embora eu estivesse no trabalho estável, embora eu estivesse fazendo uma faculdade, embora eu estivesse servindo ao Senhor na igreja, eu não me sentia feliz, não me sentia plena, não me sentia vivendo de fato por um propósito, né? E tudo muda quando eu entendo por que, para que eu fui chamada, né? Eu fui chamada para quê? O Senhor quer que eu exerça qual ministério? O Senhor quer que eu faça o quê? E eu só foi possível observar isso, só foi possível discernir isso caminhando com homens e mulheres de Deus, caminhando em comunidade, experimentando das coisas de Deus e entendendo em Deus onde o Senhor queria que eu estivesse, né? Então, com 3 meses na graduação, eu recebo uma porta de emprego, de fato, na área que eu estava me formando. E não fazia sentido. E não, eu não tinha qualificação. E não, essa empresa não existia, ela estava sendo construída. Eu sei, muitos absurdos, mas são as coisas que Deus faz, né? Então, eu saí da administração, comecei a cursar psicopedagogia
E isso em agosto de 2021, que eu faço essa transição. Em janeiro de 2022 eu estou no meu novo trabalho, numa clínica multidisciplinar, trabalhando com crianças, estudando e vivendo o propósito de Deus para minha vida. Eu entendi de primeiro? Claro que não, mas eu decidi obedecer ao Senhor e viver em totalidade aquilo que Ele tem para minha vida, né? E eu acho que é isso que falta muito em nós nesse tempo, né? A gente parar de querer entender e obedecer ao Senhor mesmo sem entender. Porque a gente não entende, mas no final faz sentido. E de fato, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ele não tarda, ele não falha. Então a gente pode confiar, né? Então foi isso que aconteceu, gente. Resumindo, né, nesses últimos 5 anos. E o Senhor deu clareza sobre o chamado da inclusão. Começamos o ministério de inclusão nas igrejas, começamos a ministrar sobre isso. Além disso também, começamos o curso de Libras, formamos, treinamos equipes, construímos equipes, despertamos pessoas para viver o chamado do Senhor através da língua brasileira de sinais, que eu não sei se você sabe, mas é a segunda língua oficial do Brasil. E depois de tudo isso, o Senhor me convida a mudar de igreja. Faz sentido também? Não, mas eu decidi obedecer e estou servindo com muita alegria nessa nova casa que o Senhor me deu em Teresópolis. E tem sido um tempo novo, um tempo abençoador, um tempo onde eu tenho provado e visto a bondade e a fidelidade de Deus mais uma vez comigo. E você, passou por muitas mudanças aí durante esses 5 anos? Conta pra mim. Gente, o Natal é muito importante. Eu acabei de me formar. O TCC foi aprovado e a nota 10 para a honra e glória do Senhor. Amém? A gente vai se falando por aí.